Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu levantar, sobre mais um despertar rico, divino, poderoso, valoroso, milagroso. Se estamos de pé, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, a bondade e a misericórdia de Deus é infinita e há causas de não sermos consumidos, porque ela se renova a cada manhã e ela se fez presente na nossa vida e mais um amanhecer. Então se alegre no Senhor, esteja sempre disposto, aleluia, para dar espaço para Deus trabalhar na sua vida mais um dia através do Espírito Santo. Porque se você é uma vida que se rendeu aos pés de Jesus e Ele te acordou num dia pela manhã, como estamos aqui agora, é motivo de você se alegrar e orar a Deus e falar assim: Senhor, obrigado por mais um despertar. Que eu seja flecha em tuas mãos em mais um dia nessa vida, nesse mundão louco, tenebroso do qual o Senhor me separou e me colocou para ser mensageiro das boas novas do teu evangelho de Cristo Jesus. Somos mensageiros de Cristo, somos atalaias do Senhor, somos embaixadores da palavra de Deus. Carregamos uma responsabilidade enorme do céu na terra quando andamos alinhado com o Papai em nome de Jesus. Então se alegre, receba esse milagre do céu e faça bom uso. Quando eu falo assim, não é para você deixar de fazer os seus afazeres. Quando eu falo assim, não é para você deixar de fazer as suas tarefas, do qual o Senhor já confiou para esse dia, aleluia, mas creia que está tudo no controle de Deus. Não ultrapasse algumas fases, não pule algumas etapas. Você precisa confiar mais e crer no Deus que você serve. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E o Evangelho de Jesus, uma vida com Cristo, é uma vida que todos os dias temos que negarmos a nós mesmos, renunciarmos, deixar coisas para trás, bagagens, malas que às vezes está atrapalhando a nossa entrega por inteiro aos pés de Jesus. Muitos estão vivendo no automático, muitos estão vivendo como querem viver, não sobre como está escrito. Ninguém às vezes está se atentando para o negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e me siga. Jesus fala numa passagem em Lucas 9:23, uma caminhada após a multiplicação dos pães, aquela multidão o seguindo. Jesus, aleluia, Jesus é Deus, Deus em espírito em Cristo Jesus. De repente o mestre para e vê aquela multidão seguindo, tudo por interesse, tudo por causa do que ele estava fazendo. Curava enfermos, expulsava demônio, trazia vida a quem estava morto, trazia vida a quem estava cego. Aleluia, isso foi o plano dele, mostrando para nós que nós também, no nome de Jesus, faremos algumas coisas e até coisas maiores. E quando Jesus fala de fazer coisas maiores, não é que vai ser maior que ele, é outros milagres, aleluia, do qual estamos vendo hoje. Teve milagres daquela época e hoje tem milagres mais grandiosos, porque o Senhor fala: é necessário que eu vá para que o Espírito Santo desça, o Consolador, o Conselheiro, aleluia. Então que possamos ter essa convicção da presença do Deus que nós serve através de Cristo Jesus, para que podemos andar direcionado no dever e no chamado do qual o Senhor nos confiou e negarmos a nós mesmos todos os dias, não deixando, aleluia, os afazeres civis dessa vida embaralhar o chamado nosso com o nosso general. 2 Timóteo 2,4, o soldado que milita, o soldado que foi convocado, o soldado de Cristo, homem, mulher, irmão, irmã, se você está em Cristo, se você se atentou, se atendeu, levantou a mão e entendeu o teu chamado, a palavra do Senhor diz que não podemos nos embaraçar com as coisas civis dessa terra, que não pode atrapalhar nós de servir o nosso general. Não tem desculpa. Muitas pessoas passou a acostumar a dar desculpa de não se envolver mais a profundo com Deus em nome de Jesus. Infelizmente, muitos estão andando do jeito que querem e esquecem que não é do jeito que querem, é sobre como está escrito. É sobre a gente ser verdadeiramente
um canal de bênção. A palavra do Senhor diz que, através de apóstolo Paulo, uma das suas cartas de Efésios ou Coríntios, não vou me recordar, que quando passamos por alguma coisa, somos consolados, e quando somos consolados, somos ali direcionados para consolar outras pessoas que estão passando por situações delicadas. O Evangelho de Jesus é movimento. Você não pode estar no Evangelho de Jesus e parado. Não está nada se movimentando espiritualmente. Quando eu falo movimento, é movimento espiritual. É você ser bênção para outras vidas. É você se atentar com o que está ao teu redor e lançando palavras que libertam, palavras que traz vida, que é a palavra de Deus. Não é um movimento natural de você ir e voltar em reuniões, estar presente nisso, aquilo, mas não está tendo fruto de nada. A palavra do Senhor diz através de João 15 que aquele que tiver nele, aquele que falar que está com ele e não der fruto, ele corta e lança ao fogo. Seja uma árvore frutífera onde o Senhor te colocar como semente, que você possa semear, aleluia, o reino de Deus em ambientes do qual o Senhor tem te colocado. Que você possa ser uma semente frutífera onde Deus te colocar, desde o teu levantar até o teu deitar. Amém? Somos embaixadores da palavra de Deus. A partir do momento que morremos para o nosso eu e passamos a viver o de Deus através de Cristo Jesus. É uma responsabilidade enorme. O Senhor tem pressa em que declaramos e pregamos a palavra dele. Ide por todo mundo pregar e ensinar o Evangelho de Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Marcos 16:16. Então seja, aleluia, um canal de bênção. Seja verdadeiramente um preservador, um conservador, um depósito da palavra de Deus. Que é onde o Senhor te colocar, que você possa deixar Ele te usar. Aleluia. Não é Deus que não nos usa. Não é Deus que não usa nós, é nós que às vezes estamos cheios de outras coisas e não conseguimos ver o quanto Deus quer nos usar. Se esvazia, aleluia, se esvazia na presença do Senhor, para que você seja cheio da plenitude de Cristo Jesus. E tudo o que precisamos está em Cristo, aleluia, mas precisamos nos esvaziar de coisas daqui dessa terra, que às vezes atrapalham o nosso evangelho, com o evangelho de Jesus em nós andar. O evangelho de Jesus, ele já anda, ele é movimento, ele alcançou, ele vem alcançando. Jesus fala que não precisaremos explicar quem é ele, e ele faz isso, não, que todo mundo saberá. Mas nós, se não nos esvaziarmos na presença do Senhor e decidirmos a dar espaço cada vez mais para o Espírito Santo trabalhar, não terá movimento na nossa vida. Então que hoje seja um dia de você ser um porta-voz da palavra de Deus, instruído pelo Espírito Santo e conduzido no caminho de Jesus. Não temas, não se envergonhe do evangelho que te salvou. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses: eu não me envergonho do evangelho do qual eu fui salvo. A Coríntios ele fala para os que estão de fora, que perecem, é loucura, mas para mim é poder e salvação. Reconheça o que Deus fez na tua vida. Reconheça, aleluia, da onde Ele te tirou, do que Ele te libertou, da onde Ele te puxou. Aleluia. Reconheça o poder de Deus de ter te colocado hoje mais um dia de pé na presença dele. Amém? Irmãos, eu estou aqui para recitar um versículo em Atos 5, após aquele episódio delicado de Ananias e Safiras. Na oferta, os dois mentiram, primeiro o homem, depois a mulher, e Pedro fala: vocês não mentiram a mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Falaram que deu tudo uma oferta, uma parte inteira, e acabou dando metade, um morreu, depois a mulher veio com uma oportunidade de falar a verdade, acabou mentindo e morreu também, caiu aos pés do marido que já estava morto, aleluia. Em cima dessa mentira, deixando o diabo entrar no coração deles e eles mentir. Então, um detalhe muito forte nessa passagem: Deus não falou para eles dar tudo da propriedade que eles tinham vendido. Eles tinham vindo um pouco antes um outro servo, um outro apóstolo, do qual o nome era José, Barnabé, traduzido filho da consolação, que deu tudo, deu a propriedade, deu tudo aos pés do apóstolo, doou tudo ao Senhor Jesus, ofertou tudo. E eles vendo, queria fazer igual, mas eles quis dar uma manobrada.
e tirou um pouco só e fala, ninguém fica sabendo, mas esquece que Deus é o olho que tudo vê. Ele contempla os bons e os maus. E nesse caso teve uma ação muito rápida. Aleluia. Então seja verdadeiro no que você for fazer. E não faça o que Deus não pediu para você fazer. E quando você for fazer, faça por inteiro, senão você vai acabar se prejudicando. Aleluia, que foi uma morte física, mas também já estavam mortos espiritual, porque foi mentir para o próprio Deus através do Espírito Santo na vida de Pedro, que já contatou tudo. E Pedro fala, por que deixais o diabo entrar no coração de vocês e vocês ser tomados pela mentira? Caiu morto na hora. Aleluia. Então seja fiel na tua caminhada com Jesus. Ou você é ou você não é. Aleluia. Deus te abençoe. Então eu quero recitar um pouco essa passagem após esse episódio. A igreja entrou em temor, muitos ficaram dispersos. Aleluia. Depois Pedro e João foram lançados na cadeia. E aqui eu quero recitar o que Deus faz para o evangelho dele ser continuando a ser pregado. Aleluia. O que Deus faz na nossa vida para que continuemos pregando a tua palavra. Aleluia. Ele faz milagre, ele expulsa demônio, ele aviva, Deus é milagroso. Deus é Deus. Cristo Jesus é Deus. Aleluia. Então não há impossível para ele, ele faz. É impossível para nós, que às vezes nós mesmos colocamos empecilhos na nossa vida. Eu quero recitar aqui, aleluia, do versículo 17 em diante, após esse caso de Ananias e Safira, a igreja se movimentou, mas o Senhor continuava pregando. No versículo 15, a palavra fala que a sombra de Pedro curava os que passavam. A sombra de Pedro. Pedro estava num lugar pregando a palavra ali, falando do amor de Jesus, o que Jesus veio para fazer, a importância de nós termos Jesus na nossa vida, aleluia, de recebermos Ele. E quem passava do lado, meio que de longe, distante, era curado pela sombra de Pedro. Só de ouvir a voz de Pedro em Cristo Jesus ali pregando, pessoas eram curadas. Aleluia.